Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Sobretudo Sobre Nós. Eu sou Paula Basso, educadora financeira, planejadora CFP, palestrante, faço gestão estratégica de negócios. E aqui a gente fala de finanças, vida, de pessoas, de comportamento, a gente fala de histórias, a gente fala sobre um pouco sobre tudo, mas sempre sobre nós. E esses nós podem ser os nós que nos unem e constroem, mas também podem ser aqueles nós que a gente precisa desatar. E hoje a gente vai tratar de uma questão que eu considero de eficiência econômica, que é a relação entre maternidade e dinheiro. Tem estudos que mostram que as mulheres, elas não saem do mercado de trabalho só quando um filho nasce. Elas vão começando a redesenhar suas trajetórias alguns anos antes, buscando o que a literatura chama de scaling back, uma redução consciente da escala para priorizar estabilidade. E o impacto disso não é uma ruptura súbita, é uma sucessão de vários pequenos ajustes. Então, é um projeto que a mulher não aceita, uma promoção que ela não negocia, uma jornada que ela procura reduzir. E ao longo de uma vida, isso se torna um custo invisível que não impacta somente a realidade da mulher, mas a economia como um todo. Existem dados do Banco Mundial que mostram que fechar esse gap de gênero no trabalho poderia levar o PIB em mais de 20%, né? E se eu estou aqui falando de fechar um gap de gênero, o que a gente vê na realidade é bastante diferente, né? O levantamento da Secretaria de Inspeção do Trabalho e do Ministério do Trabalho, que foi divulgado agora em março de 2026, confirmou que 380 mil mulheres foram demitidas sem justa causa em até 2 anos depois do retorno da licença maternidade. Esses dados são corroborados também pelo estudo da Cecília Machado, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, que analisou 247 mil mulheres e mostrou que metade delas perde o emprego em até 2 anos depois da licença maternidade também. Ainda reforçando esses dados, uma pesquisa do portal empregos.com.br mostra que 56% das mulheres já foram demitidas ou conhecem alguém que perdeu o emprego depois da licença maternidade. Ou seja, não é um caso isolado, é uma sensação coletiva de risco. Ao mesmo tempo, tem um paradoxo. Apesar do mercado muitas vezes penalizar a trajetória feminina, os dados de eficiência vão mostrando que as mulheres são gestoras excepcionais. Elas apresentam menores taxas de inadimplência e, segundo estudos da Fidelity, elas chegam a superar o retorno sobre investimento dos homens em quase 1% ao ano, justamente por serem mais disciplinadas e menos impulsivas. Do outro lado, o PNAD contínuo do IBGE indica que quase metade dos lares brasileiros é chefiada por mulheres. Isso significa que em milhões de casas é a renda delas que paga as contas, sustenta os filhos, organiza a vida. Temos aí, então, muitas mulheres que acabam por buscar no empreendedorismo uma forma de continuar. Tem vários recortes recentes mostrando que cerca de 75% a 80% dos novos CNPJs abertos no Brasil são microempreendedoras individuais, com participação crescente de mulheres. Isso, inclusive, uma pesquisa da Rede Mulher Empreendedora mostra que uma parte importante delas empreende por necessidade, depois de uma demissão, por causa da maternidade ou porque o mercado formal simplesmente não cabe na rotina de uma mãe. Essa é a camada de dados, mas, como eu sempre digo, falar de dinheiro não é falar de números, e hoje eu quis trazer 2 histórias que, à primeira vista, parecem de contextos diferentes de carreira, mas que elas se encontram em lugares muito mais profundos na maternidade. De um lado, a pessoa que me ensinou, antes de qualquer teoria, o que é possível de ser feito com o melhor daquilo que a gente pode ter, o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem. A Maria Luísa Basso, minha mãe da Rafaela, é uma mulher que construiu uma trajetória sólida dentro da ciência, foi mãe aos 20, é farmacêutica, formada aos 22, tem 6 anos de iniciativa privada. Em 1991, foi aprovada na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem mestrado na USP, doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, atua em ensino, pesquisa, extensão, administração, coordena um laboratório de biologia molecular e microbiologia e sorologia também, e junto com uma equipe e com alunos tem 2 projetos nacionais com o Ministério da Saúde, um deles responsável por controlar a qualidade de testes de diagnóstico e monitoramento de HIV, sífilis e hepatite virais, e o outro se chama Projeto Sentinela, que faz vigilância da resistência de gonococo aos antimicrobianos. Já orientou mais de 31 mestrados, mais de 9 doutorados, atualmente orienta 9 mestrados e 2 doutorados,
Mas hoje eu não quero só currículo, né? Eu quero ouvir a mulher que viveu tudo isso enquanto construía uma família, segurava a casa, fazia escolhas num Brasil bem diferente do que eu vivo hoje, estudo hoje, né? Então, mãe, bem-vinda ao Sobretudo Sobre Nós. Muito obrigada pelo convite, um prazer. Do outro lado, eu tenho uma outra mulher que representa um recorte diferente dessa história. É a Elis Mara, mãe do Rafael, diretora financeira do Grupo Cogni, com empresas do agro, com mais de 14 anos de experiência, uma mulher que construiu a própria trajetória dentro de um setor que ainda é majoritariamente masculino. Ela lidera a área financeira da Simbiose Agro, olhando para a estratégia, crescimento, sustentabilidade do negócio e trazendo uma visão muito madura de responsabilidade, risco, construção de patrimônio. Elis, prazer enorme ter você aqui, obrigada. Olá, Paula, obrigada pelo convite, me sinto completamente honrada aqui pelo convite, tá? Nesse bate-papo, começar esse bate-papo gostoso aqui e também conhecendo a tua mãe, a Maria Luísa. Obrigada. Obrigada também. Bom, eu acabei por ler o currículo de vocês para poder fazer as devidas introduções, mas eu acho que é bacana a gente escutar vocês nas suas próprias vozes, né? Então, quem é a Maria Luísa? Quem é a Elis Mara? Para além do que eu apresentei. Elis, quer começar? Pois é, Paula, a Elis, além da experiência profissional hoje dentro da Cogni, a Elis, ela começou lá atrás, no interior do Paraná, né? Vem de uma família muito simples. Então a Elis, ela está no ambiente certo, no agro, pé no chão, simplicidade, humildade, gente com gente, né? Elis Mara, que fez toda a sua trajetória pessoal e profissional muito voltada a metas, né? Sempre muito organizada. Enfim, a Elis é uma mulher que vive todos os dias uma vida com muito propósito. Então, acima de tudo, viver uma vida com muito propósito. Esse é meu objetivo. Já era no início, agora com a maturidade, ainda muito mais. Legal, legal. Mãe, eu vou te chamar de mãe, eu não vou conseguir ficar te chamando de Maria Luísa. Bom, é muito legal ser entrevistada por uma profissional como você, Paula, e mostrar que, então, a trajetória que a gente fez foi realmente uma trajetória que valeu a pena. Como eu comecei muito cedo, de fato, eu casei muito cedo, eu tive filhos muito cedo, e o meu horizonte era ainda concluir a graduação naquele tempo, né? Eu formei um pouquinho antes de você nascer, então eu tive 2 filhas na graduação. O meu negócio era me formar, então assim, eu não tinha um horizonte tão grande, mas eu precisava concluir o meu curso. E a partir daí, eu realmente fiz o que a vida foi se apresentando de uma certa forma. Claro, eu pude fazer algumas escolhas, ir para a universidade foi uma escolha, mas iniciar na iniciativa privada lá no começo foi uma oportunidade de um começo que foi super importante. Então, eu sou uma pessoa que não sigo metas provavelmente tão determinadas quanto a Elis, mas sim, tenho propósito, eu tenho propósito que o meu laboratório consiga continuar formando ainda por muito tempo pessoas. Formar pessoas é uma delícia, ver os alunos entrando. Eu tenho alunos que entraram comigo quando estavam na graduação, já tem 5 anos que defenderam o doutorado, então tenho uma longa carreira trabalhando no laboratório. E é uma delícia o que eu faço, porque ele sempre tem 22, eu é que vou fazendo aniversário, né? Então, conviver com jovens é realmente uma delícia. E fora isso, eu sou uma pessoa que busco exatamente por um autoconhecimento. Então, eu sou pisciana, não posso deixar de dizer isso, que pode chocar alguém, que eu me preocupo com isso. Mas não, piscianos são pessoas que sentem e sentem muito. E eu preciso entender o que é isso tudo que eu sinto. Então, um pouco de metafísica também habita o meu universo.
Legal. Então, falando assim, quem é Maria Luísa? É uma pessoa em dívida que tem que estudar muito, mas que quer fazer outras coisas e que talvez tenha que atender o pedido das filhas, venha me visitar e não venha só a São Paulo quando tiver uma reunião lá. Então, são muitas bolas no ar que eu tento manter todas bem equilibradas, né? Bom, vocês vêm de contextos diferentes, mas parece que tem uma camada aí que é bem própria, e talvez seja própria, inclusive, de quem nos ouve, assim, né? Eu queria começar questionando vocês, quando vocês se tornaram mãe, o que era esperado de uma mulher nesse momento? Vocês, se posso tomar a liberdade de compartilhar os anos de nascimento, né? A Maria Luísa é de 1961, então o ano que oficialmente as mulheres tiveram, por lei, possibilidade de ter um CPF, por consequência, uma conta bancária, então ingressaram no mercado financeiro, puderam ingressar no mercado financeiro, e a Elis de 1965, né? Então, muito próximo, mas já com alguma pequena trajetória traçada, né? Então, quando vocês se tornaram mãe, a Luísa aos 20, Elis aos 30, né? O que era esperado dessa mulher nesse momento? Bem, acho que eu posso começar aqui, Paula? Pode. Uhum. Pois é. No meu cenário, eu vou trazer muito o meu cenário que eu vivia naquele momento, tá? A realidade que eu vivia era uma realidade muito diferente, até porque toda a minha condição de vida no início da minha trajetória, de onde eu vim, o ambiente que eu vim, Paula, era muito simples, era muito restrito. Uhum. Então, eu vou falar para você que quando eu me tornei mãe, e aos 30 anos, principalmente num país, eu não estava no Brasil nesse período, eu saí cedo do Brasil, né, eu terminei a minha primeira faculdade aqui, me formei, fiz uma licenciatura em ciências, fui professora, trabalhei no tribunal, tal, aqui no Brasil, fui para fora, morei em Portugal, então, nesse período eu já estava em Portugal, eu tinha me casado e me separei muito cedo. Meu filho tinha 3 meses. Nossa, então você não tinha uma rede de apoio, porque além de estar fora do país, você ainda estava divorciada. Como é que foi isso? Foi muito desafiador, né? E aí, na verdade, foi muito desafiador. Então, eu morava sozinha, me tornei, cuidava, eu era responsável pela minha casa, era responsável pelo meu filho, sempre fui muito exigente comigo, de fazer tudo mais organizado possível. E quando eu me tornei mãe, eu vou te falar para você, eu não sei o que as pessoas esperavam de mim, mas eu sei o que eu precisava entregar para o meu filho. E nunca fui muito focada, Paulo, o que as pessoas esperavam, tá? Eu sou uma pessoa completamente despreocupada com o que as pessoas pensam. Mas sim o que realmente eu preciso. Então, e eu organizei completamente a minha vida dentro daquele período para entregar o máximo de mim enquanto mãe. Aí começou meu projeto empresarial. Eu falo que se hoje eu sou uma empresária é porque meu filho me fez a empresária que eu sou hoje. Então você faz aquela estatística que eu trouxe no começo da apresentação, né? Dizendo que mulheres muitas vezes entram no empreendedorismo porque a rotina não cabia, né? Dentro do mercado de trabalho tradicional. Exatamente. Então, aí eu comecei a ser uma empresária. Então, eu consegui organizar toda a minha vida como fosse uma empresa. Toda a minha rotina, Paula, ali dentro da minha casa, ela era como se fosse uma empresa. Eu tinha 3 turnos. O primeiro turno inicial era cuidar do meu filho, deixar ele numa escola, numa ama, numa cuidadora. Tinha 8 horas de trabalho onde eu saía. Eu tinha um trabalho fora, fixo, e tinha mais 2 trabalhos independentes. Então, assim, tudo que eu construí foi voltado pensando na vida do meu filho, entregar o melhor para ele e o melhor para mim. Olhando hoje,
né, aos meus 51 anos, o que eu vejo? Que realmente eu entreguei muito. Então, se a sociedade esperava de mim uma entrega, tanto no ambiente de trabalho como mãe, então eles conseguiram. Agora eu falo para você, sangrou. Não é fácil, né? Equilibrar esses pratos todos, sendo você responsável, e isso exige de ti uma organização, né? E não só uma organização, mas emocionalmente, você tem que também olhar para dentro de si e as tuas emoções, controlar as tuas emoções, né? Então, eu acho que cumpri com um papel, né? Mas muito voltado para entregar para dois seres, entregar para a Elisa e entregar para o Rafael, e acho que as coisas acabaram dando certo, porque tudo que nós fazemos, né? Exercitamos com uma certa rotina e com uma certa organização, é muito difícil de dar errado. Então, o projeto, ele estava muito bem estruturado, Paula. Então, era difícil dar errado. Essa tua história mostra o porquê que para você as metas são tão importantes, o regramento, a disciplina de uma jornada, porque aqui tinha que dar conta realmente de muitas coisas, né? E mãe, e você? O que era esperado da mulher nesse momento? Tinha um roteiro da boa mãe? Ou... É um tempo de maternidade de 10 anos de diferença, isso já coloca também a mulher num outro lugar, né? Social e enfim. Bom, tinha de fato uma certa expectativa de que eu fosse uma mãe mais acomodada em casa. Essa expectativa não aconteceu, acho que eu digo exatamente como Elis, não estou nem aí para o que esperavam de mim, se esperavam eu não sei. De uma certa forma eu tive uma jornada bastante diferente da Elis, porque assim, foram anos realmente difíceis na questão econômica, mas não insuportavelmente difíceis. Então, eu tive, de fato, apoio do meu marido, que talvez ele queria mais ser pai do que eu mãe, e ele realmente desempenhou muito essa questão da paternidade, foi bem importante. E eu tinha uma mãe que também queria muito que talvez eu vencesse essa barreira, que também me deu um suporte muito, muito grande. Mesmo assim, eu ouvi muita gente dizendo, nasceu tua filha, então agora você desiste da faculdade. Não desisto. Nasceu tua segunda filha, agora você não vai trabalhar. Não, eu vou. Então teve essa teimosia e não sei, ouvindo a história da Eli, me parece que essa teimosia que eu sempre atribuí ao fato de eu ter feito muito cedo e ficar tudo muito cedo e ter uma gana de conquistar e etc., parece que não, parece que é uma gana feminina, né? A gente quer ter protagonismo, a gente quer ter história, a gente quer ser reconhecida como um ser pensante, né? Então, acho que esse era, de fato, o meu objetivo e não foi fácil. Você faz terapia porque é minha filha, né? Então, está muito claro que assim, cada um tem a sua história, faz o melhor, mas, naturalmente, nem sempre é perfeito. Mas tem o livro da Mulheres que Correm com o Lobo que fala que basta ser boa o bastante, e isso já é muito, né? E eu tenho muita honra de que isso já é muito mesmo. Eu sou muito honrada pela maternidade que você me concedeu. Mas tentando puxar para essa autonomia, maternidade, onde é que o dinheiro estava nesse momento, né? Porque vocês duas falaram da importância da construção da carreira. Então, eu acho que vocês duas são muito pioneiras nesse mercado de trabalho em que a mulher estava começando a assumir o seu lugar e, particularmente, é bem interessante ouvir, porque vocês duas têm uma característica em comum, que é o não se importar com a opinião alheia. Não sei se isso é um resultado hoje
depois de tantas histórias que vocês passaram, e na época era uma não opção, mas vocês viviam aquela síndrome de impostora, que o que eu mais escuto hoje, como atendo muitas mulheres, é esse sentimento de insuficiência, de medo de não conseguir. Então, talvez vocês estejam falando sobre esse olhar, não sei, né? É até uma pergunta para vocês. Esse olhar de quem cruzou o caminho e diz, não, realmente não me importava, ou não, eu cheguei neste lugar hoje de confiança pessoal que eu não me importo, né? Então, começando, essa autonomia financeira, essa busca pela autonomia financeira, era para tentar sair desse lugar de dependência, era para assumir um lugar próprio? De onde que veio essa gana que vocês duas mostraram aqui nesse relato? Bom, eu diria que sim, eu precisava de autonomia financeira, porque eu nunca tive autonomia financeira. Esse é um fato. Eu vinha também, a Eli fala, eu vim de uma família muito simples, eu também tinha mais 3 irmãos, então a gente sempre teve sonhos das coisas simples. E eu também sempre tive, eu acho que essa história da ciência sempre me acompanhou, porque tenho por hábito, já lá de trás, de ficar olhando a vida das mulheres e entender como que é o envelhecimento das mulheres. E isso, desde muito jovem, eu faço isso. E eu vejo que uma relação, às vezes, estável no sentido de estabilidade, né? Se é casado ou não é, outra história, mas de estabilidade entre um casal, ela vive anos muito felizes em um certo momento, mas o cenário daquela mulher que abdicou de sua carreira, de seu protagonismo, em prol dos filhos, e que com certeza fez um trabalho muito bom, lá na velhice, ela tem, na maioria dos casos, uma certa rejeição, tanto às vezes do seu próprio... Oi? Uma vulnerabilidade também. Uma vulnerabilidade de dizer assim, eu continuo dependente. Então, para mim, o objetivo eu preciso ser independente de qualquer coisa. Eu preciso poder pagar as minhas contas, eu preciso poder bancar minhas vontades, meus objetivos, a minha história. E isso veio muito do que eu vi e digamos que esse cenário nem melhorou, ele piorou. A gente vê as pessoas, as mulheres mais velhas, tendo realmente mais culpa de ter cuidado dos filhos, de ter cuidado da casa. Ao mesmo tempo que eu via isso, eu administrava a minha culpa, não sei se a Elis teve isso, mas eu precisava administrar, e aí, quando eu precisava de um argumento bom para dizer não estarei lá quando, sei lá, precisava, não, mas eu estou trabalhando, e elas vão ser capazes de reconhecer que eu não estou em um lugar que não seja o meu trabalho, e isso justifica tudo. Então, durante todo esse tempo, eu precisava me convencer de que, ao não estar o tempo todo em casa, eu não estava fazendo nenhuma agressão para vocês. Uhum. Porque, assim, eu lembro que lá na minha infância, a minha mãe cogitou trabalhar fora de casa. Sim. E nós 3 filhos, os 4 filhos, temos, não tem como chegar em casa e não ter a mãe em casa. E ela abriu mão disso. Eu não sou pronta para fazer isso. Nem agora que eu estou ficando velha. Então, assim, eu olhei isso o tempo todo e pesei isso o tempo todo. Uhum. E acho que, assim, como eu diria, eu estou feliz com a minha história até aqui. Boa. E você, Elis, essa autonomia financeira gritava de onde? Pois no meu caso, era uma questão de sobrevivência. Uhum. Eu precisava sobreviver. Lá atrás, primeiro que não estava nem no Brasil, não tinha rede de apoio, não tinha, era eu mesma, né? Então, era uma questão de sobrevivência. Eu precisava, era um projeto que tinha que dar certo, ele não podia dar errado. Então,
eu ter todas essas atividades que eu tinha, que eu exercia, né, era para garantir o sustento da minha casa. Né? Falar sobre independência veio depois. Depois, sim, veio independência, mas no começo era muito sobre sobrevivência. Trabalhar para educar, trabalhar para alimentar, né? Eu tinha toda uma responsabilidade, gerir toda uma casa, né? E eu tinha que trabalhar. Só que o grande diferencial, Paula, que eu falo, que assim, quando eu comento com as pessoas falam, nossa, isso foi muito pesado, né? E foi difícil. Mas tudo que eu faço e que eu fiz na minha vida sempre foi com muito amor. Então, eu morava num ambiente simples, mas era o melhor, era um palácio. As pessoas chegavam na minha casa e falavam, meu Deus. E aí eu vi que eu tenho em mim, que é nato em mim, uma característica de transformar as coisas. Então, de uma situação ruim, onde eu trabalhava para sustentar, eu exerci tanto isso que me trouxe até aqui. Hoje eu tenho uma independência, hoje eu posso falar que tenho uma independência e posso fazer muitas coisas totalmente contrária à realidade que eu vivia no começo. E por que eu falo isso? Eu acho importante falar, Paula. Eu trabalho hoje com 1.500 pessoas praticamente. Diretamente comigo tem umas 150 pessoas. Eu tenho muitas mulheres que trabalham comigo. O que eu passei, muitas mulheres estão passando ou já passaram. E muitas têm vergonha de falar. De onde vieram, da sua essência, o que fizeram, como transformaram. E eu, hoje, né, já estou fazendo uma transição diferente dentro do corporativo. O meu propósito é falar para todas as mulheres que nós conseguimos, temos que trabalhar, sim, é gostoso, é prazeroso. E não só, nós crescemos como ser humano, né? Deixamos um legado, eu acho que aí deixa construir história. Sabe que eu dou muita palestra em empresas, né? E os primeiros 4 anos da minha empresa foram dedicados exclusivamente ao público feminino, porque falar de finanças é um assunto tipicamente considerado masculino, e um pouco por aspectos históricos, um pouco por tantos motivos. Mas trabalhar essa questão da diferenciação, ter uma renda versus construir uma liberdade financeira versus ter autonomia financeira, porque às vezes você tem dinheiro, mas você não tem autonomia financeira. Você não sabe usar o seu dinheiro. E isso requer uma alfabetização e requer um ambiente de confiança que você, às vezes, você até falou no sentido de que as pessoas, às vezes, ficam envergonhadas. Tem muitas mulheres que ficam envergonhadas de não falar abertamente sobre dinheiro. E aí a gente vive ainda associado a essa vergonha, a esse lugar de desconforto e não saber, às vezes, nem para quem perguntar. A gente ainda vive um discurso muito forte do ter que dar conta de tudo, né? A gente sabe que isso é utópico, mas ainda existe aquela síndrome da Mulher Maravilha que parece que vai perseguindo. A gente tem que dar conta dos filhos, vocês, no caso, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta da carreira. Às vezes você tem que marcar o exame médico para seus pais, e aí você tem pet, tem que levar, e aí tem que ajeitar a casa, porque daí tem que botar a roupa para lavar, tem que pensar na comida. E isso vai dando um cansaço, né? Como é que vocês encontraram esse equilíbrio para fazer boas escolhas, mas ao mesmo tempo também entender assim, bom, esse é o meu suficiente, isso é o que eu consigo. Onde é que está esse lugar? Luísa, vamos lá, começamos por você. Bom, esse lugar agora ele está chegando de uma forma mais impositivo com a idade. Eu tenho me sentido mais cansada, porque antes a quantidade de coisa que nós dávamos conta de fazer, que eu dava conta de fazer, era uma coisa enorme. Agora não. Então,
Mas é uma troca legal. Lá eu fazia muito, a gente dava conta de tudo. Eu já bati recorde de comprar presente de Natal para todo mundo em 40 minutos, porque eu já sabia exatamente onde eu ia comprar, não tinha pesquisa de preço, esse negócio para essa pessoa, esse para aquele, nananana, dia 23, à meia-noite, está montando a árvore de Natal. E fazer um jantar para, sei lá, 15, 20 pessoas, e dar conta de fazer a comida, e dar conta de fazer tudo. Então, assim, para mim, que aí talvez seja um exagero e coisa da origem, eu nunca me permiti descansar. Uhum. Então, esse é uma coisa que eu olho para trás e penso, ali eu poderia ter sido mais generosa comigo em algumas situações, mas, vez por outra, eu me coloco numa armadilha, porque eu realmente boto a régua muito alta e acho que eu vou dar conta de tudo. Agora eu tenho entendido que não, que está na hora de dizer, não dou conta mais de tudo. Mas acho que esse é uma diferença bastante importante, que eu me queixo, inclusive, mas que eu vejo que os homens naturalmente se dão esse equilíbrio de coisas. Porque Sem carregar tanta culpa, né? Sem culpa, e dizendo assim, não, eu preciso sentar e fazer, sei lá, no nosso caso, construir uma aula, construir uma palestra, Uhum. Eu vou trabalhar um dia inteiro nisso e eu não estou para mais nada. Não é o que acontece com a gente, pelo menos não é o que acontecia, porque não... mas eu busco a fulana ali, eu busco ciclano ali, porque eu pego alguém que está chegando no aeroporto, porque eu faço isso, porque eu vou dar aula, porque tem uma reunião, e a gente vai fazendo, e agora, nos últimos anos, eu estou pensando, acabou a Mulher Maravilha, não está mais presente aqui. E aí você acaba, de uma certa forma... valorizando melhor o seu tempo e talvez curtindo mais algumas coisas, porque durante tantos anos não tinha, digamos, o prazer da conquista, tinha qual é a próxima etapa? Peraí, mas eu consegui isso, agora isso ficou para trás, como é que eu faço para ir além? Uhum. E não, vamos olhar devagar as conquistas. Quando eu fiz meu memorial para progressão a titular, eu olhei assim, meu Deus do céu, olha o que eu fiz e eu nem lembro o que eu fiz. Uhum. Porque foi tudo junto e misturado, sabe? Então, talvez a gente, como mulher, precise olhar um pouco com mais amor, autoamor, assim, eu diria, porque não a gente se olha com estou falando por mim naturalmente, com alta explicação para a culpa que se sente, mais ou menos isso, né? Porque... Concorda, Elis? Como é que é para você isso? Bom, tem aquele ditado, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso. Bom, culpa, meu filho tem 22 anos e volta e meia eu falo, filho, você me perdoa por tal situação? Você me perdoa porque você foi sempre o último a sair da escola? Você me perdoa? Enfim, eu não dei conta de tudo. É óbvio que eu não dei conta de tudo. Em algum momento, algum prato caiu. Mas o prato que caía era o cuidado pessoal. E isso eu concordo contigo, Maria Luísa. Assim, eu não cuidei de mim. Uhum. Eu não tive nem um pouco de compaixão comigo. Uhum. Eu não tive um olhar que eu deveria ter. Eu não cuidei de mim. Isso pesou. Não ter cuidado de mim. Uhum. Futuramente passei por 2 tipos de câncer, que não foi nada fácil, né? E hoje, lá atrás, supostamente daria conta porque era mais jovem. Hoje não daria conta de jeito nenhum, né? Se fosse mãe hoje, muitos pratos iriam cair, muito mais do que caiu lá atrás.
Mas, olhando hoje com um olhar piedoso de amor, autocuidado, autoamor, não precisa dar conta de tudo. Uhum. Pode falar, olha, hoje esse prato vai cair, hoje eu não vou fazer isso. Não precisa dar conta de tudo. A vida vai continuar, né? Hã? A vida vai continuar. A vida vai continuar. Nada vai parar. Só que naquele tempo eu achava que ia parar. Hoje, não. Hoje eu entendo que não. Hoje eu me dou o luxo, né? Até ontem eu estava falando sobre isso, de fazer nada. Às vezes meu filho pergunta: o que você vai fazer hoje? Nada. Absolutamente nada. Porque eu preciso também desse momento. Claro que não fazer nada para mim é algo assim, muito difícil. Fazer nada para mim, pelo menos vou pegar um livro, vou ler, né? Vou fazer alguma coisa, porque tem muita vida dentro de mim ainda, né? Tem muita coisa para poder fazer. Mas assim, derrubei pratos, não cuidei de mim, precisava ter cuidado, e eu acho que para as mães que estão hoje, quem sabe nos ouvindo, pode deixar pratos cair sim. O filho não vai morrer, né? Vai dar tudo certo, e tenham autocuidado, um olhar de amor para si. É importante isso. É bonito isso, porque no fim das contas, às vezes esse excesso do querer fazer tudo também se reveste de um excesso de cuidado com o outro que depois não promove autonomia, né? Então, se eu não tinha minha mãe para cozinhar na hora do almoço, bom, eu aprendi a cozinhar arroz, minha comida é muito boa. Né? A minha mãe me criou para ser uma mulher livre, independente financeiramente, ter uma carreira, a minha e a Rafa, obviamente, minha irmã, e temos isso, conquistamos isso. E apesar desse lugar de que ela sempre dizia: filho, vai para fora de casa, filha, vai para fora de casa, sabendo que era hora de alçar voos, apesar disso, no dia que eu botei minhas coisas dentro do meu carro para ir embora, que eu fui para o interior, ela chorava litros e litros, um pouco de felicidade, um pouco de desespero, e eu olhava: mas por que minha mãe está chorando se ela me criou para eu sair? Então, esse lugar conflitante, eu acho, da maternidade, que talvez a Elis até esteja vivendo isso agora, né, Elis? Porque você está com a indo viver para fora do país? Eu não sei se é fora do país ou fora só do Exatamente. Depois, acho que a Maria Luísa precisa me contar exatamente o que eu vou passar. O Rafa, né, meu filho, vai esse ano para fora, vai passar um período fora do país, está indo para a Alemanha. E, enfim, terapia a gente faz também ajuda, né? Imagina, nós somos muito próximos, eu e o Rafael, um do outro. Né? O Rafael está indo para fora, mas assim, muito pronto. E uma das coisas que eu fiz aí é preparar o meu filho. Então, o Rafael faz administração, está concluindo, na verdade, agora vai concluir na Alemanha a formação dele. Muito pronto para o mercado de trabalho, com 22 anos, né? Até então, me parece, né, ser um profissional muito estruturado, com uma mente muito jovem, tem uma visão completamente diferente do que eu tinha lá atrás, mas o Rafael, eu vejo o Rafael pronto, eu consegui deixar ele pronto também, Paula, para o mercado de trabalho. Ele lida muito bem com finanças, tanto que foi ele que fez o nosso planejamento financeiro aqui de casa. Eu tenho meus próximos 5 anos, tá? A gente enxerga 5 anos, para a gente poder ver quantas viagens nós vamos fazer por ano, o que se dá, o que não dá, o que guardamos ou não. A gente tem essa organização muito dentro de casa, e finanças está muito dentro da vida do Rafael também. Que bacana, que bacana. Olha, eu acho que a gente tem que começar a se encaminhar para o fim. Eu tinha muitas perguntas que eu queria fazer para vocês, mas pensando nesse legado da maternidade, eu acho que vocês duas têm uma característica em comum, que vocês precisavam ocupar os espaços. Então, um pouco desse lugar de ter que dar conta de tudo era também um lugar de uma guerreira, assim, né? Tipo, tô abrindo um caminho aqui que não passaram outras mulheres. Alguém precisa segurar esse facão e ir abrindo, e eu vou fazer isso, eu vou atropelando, não sei se estou fazendo certo, se estou fazendo errado,
mas o fato é que o caminho que vocês trilharam permitiram que a minha geração pudesse vir de um outro lugar, né? Então, a nossa geração talvez possa se permitir mais, ou não é que possa, é que consegue se permitir mais desse auto-amor que vocês mencionam, dessa serenidade de não precisar dar conta de tudo e de alguns pratos vão cair, porque, na verdade, vocês abriram esse caminho para a gente. Então, o meu agradecimento da minha geração para a geração de vocês. Para a gente se encaminhar para o final, eu queria que vocês olhassem para uma mulher que está construindo carreira e pensando em maternidade, que a gente está vendo cada vez mais as mulheres estão jogando a maternidade lá para os 35, 40, 45, a gente cada vez vê mais esses 50 por medo dessa não construção da autonomia. E o que vocês diriam para essa mulher, para essas mulheres? Porque eu mesma tive tantas dúvidas se eu deveria ou não deveria me dedicar à maternidade, qual era a prioridade. E hoje, olhando para a carreira de vocês, para a história de vocês, para o que, de repente, a maturidade traz, o que vocês diriam para essa mulher que está construindo carreira e pensando nessa maternidade, tentando não abrir mão da própria autonomia? Luísa? Eu começo? Então, o que eu acho é que realmente, passado esse tempo, primeiro que eu tive filho numa idade que você não pensa. Eu achava que eu estava pronta aos 20 anos. E quer dizer, você olha agora, você diz que absurdo isso, né? Então, assim, é um novo conceito. A outra coisa que talvez a minha geração não fez, e se eu olho geral, a minha geração, na maioria, não tentou substituir com alguma coisa as necessidades dos filhos. A gente deixava vocês terem suas experiências. As frustrações. Isso, a gente acreditava que vocês tinham força suficiente para curtir, inclusive, as frustrações. Então, eu fico pensando, assim, tantas coisas que a gente permitiu, por exemplo, para você, Paula, que hoje jamais se permitiria. Você viajou sozinha aos 16 anos para a Alemanha e depois foi para a Itália, absolutamente sozinha. Eu tenho experiência de 9 anos, a minha primeira viagem foi aos 9 anos de ônibus. Curitiba, eu e uma amiga de... Isso, e não tinha, assim, companhia aérea olhando se você ia chegar ou não, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha absolutamente nada. E a gente olhava para os filhos com um olhar de dizer assim, você tem capacidade e você... Claro, tinha instruções, você sabia como se comportar, você sabia onde pedir socorro se houvesse necessidade, mas não tinha aquela história assim, saí de Florianópolis, cheguei em São Paulo, mãe, cheguei. Aí, mãe, aconteceu isso. Mãe, não tinha isso. Então, a gente depositava nos filhos um grau de confiança enorme, claro que a gente estava pronto também para entender que pagaria um preço muito caro, se não correspondesse. Mas a gente acreditou. O tempo todo a gente acreditou. Acho que hoje, além da culpa, tem uma preocupação muito exagerada. Quer dizer, eu não estou criticando ninguém, é só porque não era a nossa vivência. De os pais precisarem cuidar e não dar autonomia para os filhos, na maioria dos casos. Né? No sentido assim, por quê? Porque exatamente que eu não vou cuidar muito do meu filho, se talvez eu não fui tão cuidado, ou se, não sei. Então, basicamente, eu diria para uma mulher mais jovem, que querer engravidar, não vai ser fácil, não minto, não vai ser fácil, porém, vai ser bom, porém, vai ser interessante, porém, são anos que passam, e vale para mim aquela máxima, a gente devia ter o segundo filho antes de ter o primeiro, porque com o segundo
A gente traz uma experiência, porque no primeiro filho parece que o mundo se acaba, sabe? Mas não, tudo passa e quando você vê já passou rápido demais. Às vezes com muita dor, com muito tudo, mas já passou rápido demais. Então, assim, eu acho que a gente pode dizer aquela expressão americana, inglesa, take it easy, né? Faça fácil. Não vai ser fácil, mas faça isso fácil, faça um prazer e não se culpe tanto. O que eu digo, Paula, é que uma mulher que queira, né, se aventurar nos caminhos aí da maternidade, é conversar com outras mães, né, tentar entender os desafios que ela vai passar. Agora o que eu digo vale a pena. Acho que a maternidade, ela transforma muitas mulheres. Ela me transformou. E não só. É perpetuidade daquilo que nós somos, né? Então, o Rafael, né, vai estar ali trazendo um pouco da minha história quando eu já não estiver mais aqui. Eu acho isso muito bacana, né? Um ser que eu estou devolvendo para o mundo, um homem de caráter, e estou ajudando a construir a nação através da minha maternidade. Eu acho que uma mulher que queira, de fato, né, ser mãe, é isso aí, ela preparar mais um ser humano que vai contribuir na sociedade. Eu sou apaixonada pela maternidade, eu sempre vou falar que sim, tá? Que vale a pena, porque a maternidade me transformou de verdade. A Elis que é hoje não é a Elis que existia antes, e se não fosse o Rafael, eu não teria feito tudo que eu fiz. Então ele foi um ser iluminado de Deus que foi colocado dentro da minha vida. E eu sou imensamente grata e vale a pena sim. Ah, que legal. Bom, mãe, Elis, eu queria agradecer demais essa conversa. Vocês não abriram só o currículo de vocês, né? Na verdade, vocês abriram a vida de vocês. E eu trouxe muitos números lá no início sobre demissões pós-licença, penalidade da maternidade, chefiar lares, endividamento, enfim, empreendedorismo por necessidade. E parece que a gente só está falando de macroeconomia, né? E, na verdade, a gente está falando das histórias aqui, que vocês estão narrando, que vocês estão contando, e, de repente, de outras mulheres que estão nos escutando e que estão, talvez, nesse questionamento de será que eu abraço essa causa? Né, que é uma decisão tão difícil quando a gente pensa na autonomia financeira também, né? Então, mais uma vez, obrigada. Eu queria mais uma vez honrar a história de vocês, porque eu sei que cada geração vai aperfeiçoando a que veio anteriormente. Vocês lutaram algumas batalhas, a nossa está lutando outras, e as que estão vindo já estão cada vez mais contando até com uma rede de colaboração feminina muito diferente do que talvez no início do mercado de trabalho feminino, não no mercado de trabalho, mas dessa presença mais intensa da mulher no mercado de trabalho, era visto mais como competitividade, né? Eu acho que agora existe muita colaboração surgindo e brotando, e eu acho que isso é muito positivo para essa decisão de uma mulher querer abraçar também a maternidade sem se sentir desamparada nessa construção do processo da autonomia financeira. Então, obrigada. E para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, queria também agradecer essa audiência. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com uma mulher que está vivendo esse dilema da maternidade, de carreira, de dinheiro, e conta para a gente nas redes sociais que outras conversas que vocês querem ver por aqui. Acho que a gente tem muitos nós nessa história, mas muitos nós no sentido de união também, que permite essa construção como sociedade, como pessoa, como autonomia, como indivíduo. Enfim, a gente se encontra no próximo episódio.